Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos aqui na live Uma Palavra de Fé. Antes que você vá dormir, antes do seu descanso, nós temos uma palavra para o teu coração. Se você está na tua casa, se você pode, abre a tua Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, vai falar de uma maneira muito poderosa na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra? Está a 2 Reis, capítulo 8. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou-se ao rei sua petição para reaver a casa e as suas terras. Veja, ó meu senhor, ó rei, exclamou Geazi, esta é a mulher, e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie tudo que seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Ela não tinha perguntado nada e Eliseu já vai entregando. Quando eu e você temos uma vida sincera diante do Senhor, quando nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que nós temos, sem interesse, sem barganha, sem eu vou entregar porque o Senhor vai me dar de volta, o Senhor, Ele te dá livramento em tudo aquilo que você tem. Aqui, Ele não deu somente a bênção a essa mulher, Ele deu também o livramento. Vou lembrar você quem é essa mulher. Essa mulher é aquela que viu Eliseu passar. Saia daqui. Saia, porque o Senhor ordenou que vai ter 7 anos de fome. Ela entregou um quarto a Eliseu. O Senhor depois a abençoa com um filho. Esse filho morre. Ela vai até Eliseu. Esse filho é ressuscitado. E agora Eliseu avisa essa mulher. Essa mulher aqui está tendo um livramento de estar numa cidade onde está sendo castigada pelo Senhor, onde o Senhor ordenou que vai acontecer 7 anos de fome. Ela nem pergunta e o profeta já diz: sai. Só que nesse momento ela obedece à instrução desse homem. Ela não fica nesse lugar. Não adianta eu e você estarmos com a nossa bênção na mão, se quando o Senhor nos entrega algo, nos entrega uma direção, eu e você não vamos obedecer. E ela escolhe obedecer. Eu e você sempre iremos escolher se nós queremos obedecer ou não. Ela não tem pena do que ela está deixando para trás. Se o profeta vem e fala, vai ter fome, o que essa mulher faz? Essa mulher, ela imediatamente, ela vai, porque quem está direcionando ela é aquele que é dono de tudo. Às vezes nós não obedecemos porque nós nos agarramos ao material. Nós ficamos pensando no que nós estamos perdendo. Aparentemente aqui, essa mulher está perdendo. A mulher está perdendo porque ela tem que deixar a casa dela. Ela tem que deixar os bens dela que está dentro daquela casa. Ela tem que deixar a vida dela toda e ir embora para outro lugar. Ela vai para a terra dos filisteus. Mas ela não está agarrada ali. Ela quer obedecer. Sabe por quê? Ela já conhecia aquele Deus. Ela sabia: quem está me dizendo saia daqui é um Deus que ressuscitou o meu filho. Aparentemente ela está perdendo, mas ela obedece, ela deixa tudo para trás. Será que eu e você temos obedecido ou nós estamos agarradas a geografias? Nós estamos agarradas a coisas, nós estamos apegadas tanto ao material que nós não estamos obedecendo. Nós não estamos, porque estamos agarradas, estamos apegadas. Olha como que eu estou agora, olha para a terra que eu vim, olha o que ficou lá.
Lá eu tinha minha casa, lá eu tinha... Não, nós precisamos obedecer por inteiro, obedecer completa, nos liberar e irmos verdadeiramente. Você precisa ir. Quem está mandando é o dono de tudo. É o Senhor. Como que você vai ficar apegado a coisas pequenas? Às vezes nós nos apegamos a mágoas, nós nos apegamos a ressentimentos e perdemos muito. Às vezes nós nos apegamos a coisas materiais que vão perecer e nós perdemos aquilo que verdadeiramente o Senhor quer nos entregar. O Senhor quer nos dar um livramento, mas nós estamos apegadas. Nós não soltamos. E essa mulher não, ela larga e vai embora. Que 7 anos depois ela volta. Existe um tempo que precisa ser vivido. Só que os 7 anos passou, porque vai passar. O tempo de fome passou. Aleluia. Glória a Deus. Os 7 anos de fome, os 7 anos de correção passaram. De repente, você tá aí contando o seu tempo. Você tá falando, olha, eu tô aqui, ó, quanto tempo que eu tô aqui? Vai passar. Ela deixou tudo. Ela foi. A fome passou. É hora de voltar. A Bíblia não nos conta o que essa mulher viveu nesses 7 anos. A Bíblia não nos conta como foi esses 7 anos na terra do Filisteu. Mas passou. Os 7 anos se passaram. Existe um tempo que é instituído por Deus. Por isso que eu e você, nós precisamos viver o tempo. Nós precisamos estar dentro desse tempo, porque o tempo é do Senhor, não é nosso. Esse tempo aí também vai passar. O tempo aqui também vai passar. Jó, ele perde tudo. Se você for lá em Jó 42... Eu quero abrir aqui o livro de Jó e quero ler com você, porque a palavra de Deus, ela tem muito poder. A palavra do Senhor, ela tem muito poder, porque os 7 anos da sunamita passou. E ela volta. Essa mulher volta. E quando ela volta, nós lemos aqui o que o Senhor fez na vida dessa mulher. Por isso que eu e você precisamos passar o tempo. O tempo é importante, o tempo é necessário. É o tempo do Senhor. Nós precisamos resistir a esse tempo. 42 diz assim: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na sua segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Mas e o tempo? Ele não teve que viver um tempo de dor. Ele não teve que viver um tempo de perda. Mas como que Jó viveu esse tempo? Ele viveu na presença. Ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a adoração pelo Senhor. Ele permaneceu na presença. Eu e você tem um tempo. Vai passar, você está aí dentro do tempo, você precisa passar por esse tempo. Jó passou por esse tempo, a sunamita passou por esse tempo, Abraão passou pelo tempo, todos nós, Jacó passou pelo tempo, Isabel passou pelo tempo, todos nós precisamos passar pelo tempo. Qual é o tempo? É o tempo de Deus, não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do Senhor. Quando você passa o tempo determinado para essa sunamita foram 7 anos. Só que ela volta, quando ela volta inteira. Mas ela volta para onde? Ela volta para o profeta? Ela volta para o vizinho? Ela volta para a amiga que ficou na cidade? Não, ela volta direto para falar com o rei. Essa sunamita nos ensina muito, porque ela volta, ela foi direto. Sabe por que ela vai com o rei? Porque só quem pode resolver é o rei. Ela largou tudo, ela abandonou a sua casa, ela foi embora. Ela seguiu a instrução que Deus mandou. Então, quando ela volta, ela não tem que falar com qualquer pessoa. Ela tem que falar com o rei, ela tem que falar com quem resolve. Então, era com ele que ela tinha que falar. E ela vai direto ao rei. Com quem que você está indo falar? Com quem você está indo reivindicar?
Você está indo falar com quem? Você está procurando o profeta? Você está procurando a amiga? Ela vai direto, decisão, determinação. Ela vai direto falar com o rei, fecha a porta do teu quarto, vai orar. Não fica perdendo tempo, batendo de porta em porta, falando, ei, eu tô pensando, eu voltei depois de 7 anos, eu quero a minha casa de volta. Ela vai direto falar com o rei. Essa mulher é aquela mulher que tem discernimento, lembra? Essa situação que você está vivendo aí, fecha a porta do teu quarto, fala direto com o Pai. Fala com o Rei dos Reis. Ele pode mudar. Ele pode mudar toda essa história que você está vivendo aí. No versículo 4, Geazi, nesse momento, ele está servindo ao rei. O nosso Deus é muito intencional, gente. O Senhor, ele é muito estratégico. Eu não conheço ninguém mais estratégico do que o nosso Deus. O Senhor, ele trabalha por propósito. Lembra quem é Geazi? Geazi é aquele homem que quando a sunamita chega até o profeta, que o filho dela está morto e ela se joga aos pés de Eliseu, Geazi é aquele homem que quer tirar a sunamita dali. Deus, quando ele quer te abençoar, até quem quer em algum momento da tua vida te atrapalhar, até quem quer em algum momento da tua vida te impedir de você fazer aquilo que você precisa fazer, é nesse momento que Deus quer te abençoar, é essa pessoa que Deus usa, porque Ele é poderoso, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer e aonde Ele quer. Ele é o dono. Ele é o dono do universo, Ele manda em tudo. Então Ele usou aquele homem, Ele traz ele para abençoar a vida dessa sunamita. Então não se preocupa com pessoas que querem te prejudicar, não. Porque elas só vão até onde Deus permite. Elas só vão até onde Deus deixa. Porque quando Deus quiser te abençoar, até essas pessoas Deus usa para poder fazer parte da bênção que Ele vai te entregar. Porque o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que tem todo o poder nas mãos. Ele usa quem Ele quer. Ninguém resiste ao poder de Deus, ninguém resiste a uma ordem do Senhor. É isso que você precisa entender. Então não pare a sua vida porque alguém está tentando te prejudicar, não pare sua vida porque alguém está fazendo algo de ruim com você. Entrega para Deus e segue a sua vida. Porque Geazi tenta prejudicar essa mulher lá, quando ela chega até o profeta, quando ela debruça até o profeta, e hoje é exatamente esse homem que vai abençoar. O rei Jorão, ele em alguns momentos, ele se impôs contra Eliseu. Só que o que Deus faz? Olha o mover de Deus. A forma que Deus trabalha. Um homem que estava do lado de Eliseu, que viu Eliseu através do poder da palavra de Deus, do poder de Deus que ele tinha. Ele ressuscita, ele faz muitos milagres. Geazi é testemunha desses milagres, ele está do lado dele. O Senhor pega Geazi e coloca para servir o rei que se opôs várias vezes contra Eliseu, e começa a arder dentro do rei que ele quer saber mais sobre Eliseu. Ele quer saber mais sobre os feitos de Eliseu. Nós lemos aqui, ele me conte sobre os feitos dele. E ali, Deus, ele é lindo demais, gente. Eu chorei muito hoje de manhã quando Deus me entregou essa palavra. Eliseu, ele fez 14 milagres. Eu quero que você guarda isso, para você poder saber que o que está acontecendo aí na tua vida, existe um propósito do Senhor. E Ele vai fazer do jeito que Ele quer para te entregar a tua vitória. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Eu prometo as coisas para você e acontece um monte de coisa e eu não vou cumprir. Mas o Senhor não. Eu sou humana. O Senhor não. Se Ele prometeu, você precisa esperar, porque o Senhor vai fazer. E aqui, o Senhor, ele é tão intencional que esse homem, ele começa a perguntar quais são os feitos. Várias vezes ele era contra Eliseu e agora ele quer saber o que Eliseu fazia. Por quê? Porque 7 anos depois, quando aquela mulher largou tudo ali naquela cidade, aquela mulher volta. Quando ela volta, ela vai direto para o rei. E nós lemos aqui que nesse momento o rei, quando ela chega e ela vai direto para o rei, ela não perde tempo. Cuidado que você pode estar perdendo tempo, indo procurar a sua bênção, recuperar o que você perdeu no lugar errado. Enquanto você não fecha a porta do teu quarto e você vai orar, você está perdendo tempo, porque ela não perdeu tempo, ela foi direto para o rei. Quando ela chega, a palavra de Deus diz aqui, que nós lemos aqui, exatamente naquele momento, ela chega exatamente no momento que Geazi começa a contar. Só que ele tinha 14 pelo poder de Deus. E qual
o milagre que ele começa a contar? Ele começa a contar do menino que Eliseu ressuscitou. E de quem era esse filho? Da sunamita. E aonde está a sunamita? Ali naquele momento, na frente do rei. Com quem? Com o menino ressuscitado. Isso é ou não é propósito? Por que que você está aí dizendo que você não está mais aguentando esse tempo? Deus, ele é perfeito. O Senhor, ele faz tudo de maneira perfeita. Você precisa resistir a esse tempo. Você precisa passar por esse tempo. Você não pode perder a tua fé. Você não pode desistir. Você não pode dizer, eu não aguento mais. Porque ela foi 7 anos, ela largou tudo. Só que quando ela volta, tá tudo arrumado. Aleluia, glória a Deus. Tá tudo bonitinho. Tudo encaixadinho. Porque o nosso Deus, ele é perfeito. O Senhor prepara um cenário lindo. Olha o cenário, olha essa cena. Você consegue imaginar essa cena? 7 anos depois, essa mulher retorna. E ela retorna exatamente no momento que o rei está dizendo, me conta os feitos de Eliseu. Existiam mais 13 milagres para ele contar. Porque foram 14 milagres que Eliseu fez. Ele escolhe o milagre dela. E ele começa a contar. Ele ressuscitou um menino. E quem entra? A palavra de Deus diz assim, nesse exato momento. Vai existir o teu exato momento. Você está aí no tempo da espera. O exato momento que o Senhor vai restituir tudo. O exato momento que você vai contar o seu testemunho. E é nesse exato momento, no tempo propício de Deus, de que o Senhor vai restituir tudo. Você precisa permanecer firme. Ele diz, é ela. E sabe o que é que o Espírito Santo me diz? Eu vou dizer para você o que ele me falou. Eu escrevi em lágrimas o que o Espírito Santo me revelou nessa hora. O Espírito Santo me revelou. É ela que não desistiu. É ela que obedeceu. É ela que dizia estar tudo bem quando o filho estava morto. É ela que não viu distância para ir até o profeta e dizer, meu filho morreu. É ela que abençoou o profeta quando ela olhou para o profeta e o profeta estava cansado. É ela que fez um quarto para esse profeta sem querer nada em troca. É ela que disse no momento da dor, se você não for comigo, eu não irei a lugar nenhum. É ela que deixou tudo para trás e seguiu em obediência. É ela que reconheceu a autoridade do seu marido e falou, eu vou ali, mas eu não demoro, eu já volto. É ela que antes de pegar a bênção, se ajoelhou e agradeceu quando Eliseu ressuscitou o seu filho. Ela antes de pegar o filho, ela se ajoelha e agradece. É ela, é ela. E o rei pergunta, é verdade? É ela. É ela que escolheu obedecer. Quando ela tinha tudo, ela tinha que deixar tudo para trás. É ela. É ela que deixou um filho morto dentro de um quarto. Geazi para ela no meio do caminho, ela diz, está tudo bem. É ela que não olhou a distância, mas foi até o profeta. É ela que o profeta falou, vai ter 7 anos de fome. É ela que larga tudo e obedece. Ele diz, sai daqui. Pegue a tua família, larga tudo, e ela larga tudo. É ela que está agora na frente desse rei. Mas ela chega diante do rei, ela chega inteira, ela chega com a bênção dela. Sabe por quê? Porque quando ela vai em obediência, ela volta guardada, ela volta protegida, ela volta com a bênção dela na mão, e o filho dela está do lado dela. Porque quando você obedece, o Senhor te guarda. Quando você obedece, você passa pelo tempo. Quando você obedece, você passa pelo tempo e volta com a tua bênção protegida, porque você tem livramento, porque o Senhor te dá livramento, porque ali o Senhor falou, é ela que me obedece, é ela que não olha as circunstâncias e continua me adorando, é ela que fecha a porta e ora, é ela que me agradece quando não tem nem o que agradecer. É ela está diante do rei. Aleluia, aleluia. E o rei pergunta, é verdade? E ela diz, é. Então, a palavra de Deus é que diz, né? Então, vamos ler? A palavra de Deus tem muito poder. Aqui, ó, é verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Ele ouviu, ele viu,
porque o menino estava ali, mas ele pergunta. Porque quando eu e você chegamos diante do rei, nós colocamos a verdade, nós abrimos o nosso coração, nós não guardamos nada. Esse Deus é lindo demais. Você precisa permanecer no tempo, porque esse tempo vai passar. A fome dessa cidade passou e essa mulher voltou. E ela volta diante desse rei. E o Senhor preparou todo o cenário. Tem o teu cenário? O teu cenário, o Senhor já preparou o cenário. O tempo vai passar e você vai chegar no cenário que o Senhor preparou. Esse cenário aqui desse rei com Geazi, o Senhor colocou Geazi do lado de Eliseu, porque lá na frente, ia testemunhar o que essa mulher viveu. Ele precisava contar. É por isso o Senhor está preparando todo o cenário para restituir tudo para você, para te dar a tua vitória. O Senhor é contigo, você precisa permanecer, você não pode parar. Você precisa permanecer porque o cenário já está pronto. Você precisa resistir para chegar no cenário que o Senhor já preparou. Nós não podemos parar no meio do caminho, nós precisamos chegar no cenário que Deus preparou, no cenário da nossa vitória. Não importa qual é o cenário de hoje, nós não andamos por sentimentos, nós não andamos pelo que nós estamos olhando hoje, andamos pela palavra direcionada e liberada do Senhor a nós. O Espírito Santo começa a me revelar. Então, ela continuou me adorando. Então, ela não se apegou à geografia. Então, você não perdeu a fé. Então, você passou pela tempestade. Então, você continuou me buscando. Então, chegou o tempo da restituição. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, a palavra de Deus diz, o rei ordenou, porque quando você obedece, o Senhor ordena, e aqui a palavra de Deus diz que ele ordenou, então, ele ordenou aos seus oficiais, significa arrumou, dispôs, organizou, estabeleceu, mandou, prescreveu, determinou, instaurou, instituiu. Aleluia! Só um Deus poderoso como que eu e você servimos que faz isso. Porque aqui, ó, aqui é como se o rei falasse: eu arrumo o que um dia você pensou que eu tivesse desarrumado. Aleluia! Existem momentos que você olha o cenário que você está passando e parece que Deus está desarrumando tudo. Parece que ele desarrumou tudo. Aos teus olhos, a tua vida estava muito arrumadinha. Aos teus olhos, mas não aos olhos de Deus. O cenário já está pronto. Aqui ele diz, é como se o rei dissesse: eu domino algo que um dia, você pensou que eu tivesse perdido o controle. Aleluia. Aquilo que você pensou que eu estava desarrumando, aquilo que você pensou que eu perdi o controle, eu não perdi o controle, eu não estava desarrumando, aquilo tudo era para você chegar nesse cenário aqui. Tudo que você está vivendo, o Senhor não perdeu o controle. Tudo que você está vivendo, Ele não está desarrumando. Ele já está com um cenário preparado aonde ele vai te colocar. Você precisa permanecer obedecendo. Você precisa permanecer adorando. Você precisa permanecer lendo a palavra. Você precisa permanecer fechando a tua porta e falando com o Senhor. Porque Ele não está desarrumando. Ele está arrumando. Ele está colocando tudo no lugar. Ele está organizando. Ele está ordenando. Ele está prescrevendo a tua história. É isso que o Senhor está fazendo. E eles são os oficiais. Ele não chama qualquer um. Essa mulher, ela resistiu a tudo. Ela resistiu a 7 anos. 7 anos de fome. Ela resistiu 7 anos numa terra estranha. Ela resistiu 7 anos perto dos inimigos. O rei ordenou a um dos seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo... Ela foi ali fazer o quê? O que ela foi fazer ali? Ela foi perguntar ao rei se ele poderia devolver a casa dela, aquela casa que ela em obediência deixou, aquela geografia que ela em obediência deixou, que ela não se apegou, que ela obedeceu e ela foi sem olhar para trás.
Ela passou os 7 anos. E ele diz assim, olha, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo que ela esteve ausente. O mesmo Deus que restituiu, que nós lemos aqui a Jó, muito mais do que ele tinha. O dobro do que ele tinha. Essa mulher ficou 7 anos ausente. E ele não devolve sua casa quando você é obediente. Quando você chega diante do rei, quando você espera o tempo do rei, ele não vai devolver só aquilo que você foi pedir. Ele vai te dar muito além. Sabe o que essa mulher colhe aqui, essa colheita? Dê a ela os 7 anos que ela esteve ausente. É como se ele dissesse, dê a ela os 7 anos de obediência, aleluia. Quem obedece, vive princípio. Quando você vive princípio, você é abençoada muito além do que você imagina, muito além do que você pede, muito além do que você quer, muito além do que você almeja. Obediência. Essa mulher, ela recebe muito mais do que ela foi buscar. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida como eu orei pela minha hoje de manhã. Sem ser apegada, obedecendo, sem olhar o tempo, entendendo que o tempo propício vai chegar, que o cenário já está pronto. Nós precisamos obedecer. Olha o que essa mulher viveu. Ela precisou deixar, mas ela não estava apegada, ela queria obedecer. Eu não sei se você está apegada. Eu não sei se você é apegada à geografia. Eu não sei se você é apegada ao material. Eu não sei ao que você é apegada. Mas essa mulher, ela só obedeceu. E ela, quando chega diante desse rei, ela recebe muito mais do que ela foi pedir. Ela só foi ali para ver se ela ainda tinha direito àquela casa que ela deixou. Aquela casa que era dela. E o rei dá muito além. Sabe por que ele dá muito mais? Porque quando você se entrega em obediência ao Senhor, Ele vai te dar muito mais do que você imagina. Obediência. O cenário estava pronto, o teu cenário também está pronto, o meu cenário está pronto. Mas eu preciso passar o tempo, você precisa passar o tempo. E o tempo não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do Senhor. Você precisa resistir a esse tempo. Você precisa fechar a porta do teu quarto. Você precisa buscar ter relacionamento. Essa mulher, ela não perdeu tempo quando ela chega naquela cidade. Ela vai direto ao rei. Você tem perdido tempo com o quê? Você tem perdido tempo com quem? Você tem ido direto ao rei? Você tem clamado a ele? Você tem apresentado a ele a tua necessidade?